Boa noite, vamos para a aula de Direito Administrativo, aula número 8. Essa daqui, pelo menos para quem está assistindo com o Jonathan, eu sei que é boa noite mesmo, porque agora nos vídeos eu começo com aquele boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está assistindo. Aqui eu sei que é boa noite, pelo menos agora no ao vivo, na estreia. Depois você pode assistir ela no YouTube, e aí vai ser bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário. Vamos lá? Vamos seguir aqui para a aula 8. Ó, na aula 7... Infelizmente essa 8 eu não consegui, eu até tentei de novo vir ao vivo, conversei com o Jonathan, mas ficaria, hoje eu estou de serviço, tenho outros compromissos e não consegui estar aqui. Ficou ruim fazer a troca para quinta-feira, o professor de quinta também já está com a agenda dele lá ocupada, então não deu para trocar. Quando eu vi que ontem não ia ter, também já estava tarde, aí ia começar a aula, e aí vocês já estavam organizados, senão teria entrado ontem, mas não deu, então hoje vai no gravado mesmo. E vamos ver se na nona aula, né, eu consigo de novo fazer ao vivo com vocês, tá bom? Vamos seguir que hoje a gente vai falar sobre responsabilidade. Isso aqui é pro YouTube lá. Quem assistir no YouTube depois dá aquele like e se inscreve lá no canal para ajudar, tá? Vamos ver se um dia a gente consegue monetizar aquilo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de responsabilidade civil do Estado, certo? Essa aula é um pouquinho melhor do que a outra. Podia ter sido essa ao vivo, que é mais fácil de chamar a galera para participar com a gente. Mas vamos lá. Outra coisa, eu vou fazer os exercícios. Após a aula, entre hoje e amanhã, o Jonathan deve publicar lá os exercícios. Vocês façam exercícios. E eu vi ali que teve uma certa dificuldade, alguns erros. O Jonathan chegou a comentar com vocês isso aí. Então, atenção ao feedback. No feedback, eu coloco uma mensagem sobre o erro que você teve, coloco um link para você assistir só a parte do vídeo em que teve lá o assunto tratado que você errou, e de qualquer forma depois a gente tenta ajustar isso aí. Vamos lá, responsabilidade civil do Estado. Então, o que acontece com a responsabilidade civil? É quando tem uma obrigação de indenizar um dano que foi causado. Causou um dano, e a responsabilidade civil diz que a pessoa, ou o Estado, no caso quando a gente vai estudar o Estado, ele vai ter que indenizar a pessoa lá por causa do dano. Esse dano pode ser patrimonial ou moral. Vamos ver aqui um privado aqui, como é que ele é. A gente já viu, só que só relembrando as outras aulas, que tem diferença entre o mundo privado e o público, né? No mundo privado você tem culpa no sentido amplo da palavra, você tem que ter culpa, ou seja, no mundo privado a responsabilidade civil ela é uma responsabilidade subjetiva. O que é uma responsabilidade subjetiva? Você tem que ter dolo ou culpa. Culpa no sentido estrito é aquela que tem negligência, imprudência e imperícia. O dolo, a vontade, a intenção de fazer mesmo. Para culpar alguém no mundo privado e ele ter obrigação de indenizar a pessoa, é preciso que você comprove dolo ou culpa. E nós vamos ver que no mundo público é diferente. A responsabilidade não é subjetiva, a responsabilidade é objetiva. Então não vai precisar comprovar dolo ou culpa. Existem algumas exceções, a apostila não trata nela, então nós não vamos aprofundar, porque não vejo essa necessidade, já que a apostila não trouxe, mas aqui durante a aula eu vou falar algumas coisas sobre isso. Então, nós temos o dano patrimonial aqui, na responsabilidade do direito privado você tem essa culpa ou esse dolo, mais o dano patrimonial, pronto, tem um nexo de causalidade, foi essa ação com essa culpa ou esse dolo que causou esse dano, ele tem o dever de indenizar, correto? No direito estatal, no direito público, não é assim. E aí tem assim um fundamento o porquê disso, né? O direito público ele tenta, as ações dele é para um bem coletivo, correto? As ações do Estado visa a coletividade, um bem coletivo. Então, quando ele causa um dano a alguém, a um terceiro, uma pessoa sozinha ali, nada mais justo do que ele indenize aquela pessoa. Porque ao fazer algo que estava beneficiando toda uma coletividade, um saiu prejudicado. Então, por que não toda a coletividade pegar o dinheiro de toda a coletividade e ressarcir, indenizar esse um que ficou prejudicado? É justo. Entendeu? Conseguiu entender isso? Porque quando você pega o dinheiro do Estado, é o dinheiro da coletividade, né? E é o Estado que vai pagar, indenizar, por isso que o dano ali é a responsabilidade é até objetiva. Conseguiu entender isso? Para ficar mais claro, vamos pensar o seguinte. Tem o tal do exemplo a obra na rua. A administração vai fazer uma obra na rua, certo?
aquela obra vai causar um transtorno, um dano, mas é um bem para toda a coletividade. Depois que ela fizer aquela obra na rua, os carros vão circular melhor, ou não vai passar em buraco, é menos manutenção, e por aí vai. Vai ficar melhor, vai ficar mais bonito para todo mundo que mora ali, enfim, vai melhorar o trânsito. Então, ela está causando ali um dano naquele momento, mas é para um bem de toda a coletividade. Aí você pensa o seguinte: se alguém tem a sua casa destruída sem querer, porque ao vibrar a rua o muro caiu, ou você tem uma loja bem naquela rua e ela vai precisar ficar uma semana fechada porque não tem como ter acesso a ela, você, empresário, dono da loja, vai sofrer a consequência de ficar uma semana sem vender nada por causa dessa obra. Então toda a coletividade está se beneficiando com a obra. É para a população. Todo mundo se beneficia. E você sozinho paga o pato lá com a loja fechada. Ou com o teu muro que caiu porque vibrou demais a rua, sei lá, alguma coisa fora do normal, teve alguma coisa lá que caiu. Então, assim, nada mais justo indenizar esse particular. Entendeu aí a lógica do direito civil? Ele vai, da responsabilidade civil do Estado, ele vai indenizar porque é lógico que toda a população pague por aquele mal causado na hora que estava fazendo um bem para todo mundo. Todo mundo rateia o dano também. Então, quem causou o dano? Foi um agente público, certo? A gente usa essa figura aqui já nas outras aulas, então usei ela para guardar aí a imagem, memória fotográfica, pensando aqui, o agente público. Um agente público atuando em nome do Estado causou um dano. Beleza, só isso já gera direito à indenização. No caso do estatal, eu não preciso nem comprovar que esse agente público estava agindo com dolo ou com culpa, a gente já vai ver isso. A observação 1 é não confundir responsabilidade civil, que é essa que nós estamos falando. Temos a responsabilidade penal, é outra, pode ter responsabilidade civil e penal, e pode ter a responsabilidade administrativa. A gente já falou de responsabilidade administrativa, que é a responsabilidade que esse agente público aqui tem com o Estado. Ele está sob um regime jurídico administrativo, ele fez alguma coisa errada lá, vai responder um processo administrativo disciplinar, o PAD, e vai talvez ser responsabilidade administrativamente. É uma coisa. Responsabilidade penal, ele cometeu um ilícito penal. É outra coisa. Responsabilidade civil, essa que a gente está falando, é uma outra coisa. Tá? São três coisas diferentes e elas podem ter sanções aplicadas de forma independente. Um mesmo ato ali pode gerar mais de uma indenização aqui por responsabilidade civil e ainda ser um crime. Então ele vai ter que responder. E ainda ser um ilícito administrativo lá, uma infração administrativa, ele vai responder um PAD também. Enfim, são coisas diferentes, guarda isso. Então vamos lá, responsabilidade objetiva é a responsabilidade do Estado. Então a responsabilidade do Estado, responsabilidade do ente público lá, é a responsabilidade objetiva, certo? A teoria é a do risco administrativo. Existem outras teorias, mas neste caso aqui não achei necessário também, como a apostila não trouxe o histórico, não achei necessário trazer porque não faz diferença nenhuma, você consegue entender essa aqui muito bem e é a que você precisa saber. A teoria hoje é do risco administrativo, responsabilidade objetiva, certo? Tem a teoria do risco integral. São os adendos que eu vou trazer para vocês que eu falei. Ó. Tem a teoria do risco integral. O risco integral, não importa o que aconteceu, não tem excludente nenhuma. Aconteceu, o Estado tem que indenizar. E isso nós temos também, com dano nuclear, dano ambiental, mas a apostila não trouxe até o momento, então nós não vamos tratar ele. Mas saiba que existe o risco integral, onde não importa como o dano foi causado, o Estado não tem a culpa nenhuma sobre aquilo. Um exemplo é o nuclear, ele vai ter que indenizar. Essa é a teoria do risco integral. Mas aqui nós temos a responsabilidade objetiva, risco administrativo. É um risco, a administração pública, aí você vai lembrar da fase do Homem-Aranha lá, com grandes poderes, grandes responsabilidades, ou seja, a administração pública, para executar os seus serviços, tudo, ela ganha poderes enormes, né? Ela pode bater de frente até com particular, tem poder de polícia, tem tudo isso. Ela tem grandes poderes e com isso grande responsabilidade. Ou seja, ela vai responder aqui pela conduta e o dano, tem um nexo de causalidade, essa é a grande responsabilidade dela, vai ser responsável sim e vai ter que indenizar. Independente dessa conduta aqui, de o cara ter que comprovar dolo e culpa. Ele prova só que aquela conduta gerou o dano. Acabou. Tem que indenizar. Certo? Grandes poderes, grande responsabilidade. Tem excludente? Tem excludente nessa aqui, no risco administrativo, responsabilidade objetiva. Você disse que a conduta gera dano.
foi a conduta que gerou dano? Foi. Pronto, tem que indenizar. Mas é sempre assim ou tem excludente? Não é sempre assim, tem excludente. Quais são as excludentes? Caso fortuito ou força maior, algumas doutrinas aí tentam fazer a diferença do que seria caso fortuito e o que seria força maior, mas isso não importa muito, a consequência mesma, não entra nisso a apostila, também não vamos entrar aqui. E quando é culpa exclusiva da vítima, também é uma excludente. Esse concorrente da vítima aqui não é bem excludente, é uma atenuante, nós já vamos falar. Então, caso fortuito ou força maior, é aquele acontecimento que era imprevisível e inevitável. Não tinha como prever, um evento da natureza que não tinha como prever e inevitável, tá? Que não seja imputável à administração, então rompe esse nexo causal aqui. A grande chuva lá que alagou tudo no Rio Grande do Sul e ficou... Aquilo era previsível? Não, não era previsível, foi uma coisa realmente fora do padrão, imprevisível e não tinha como evitar. Não teve como prever, não teve como evitar. Então, não tem como o Estado ser responsabilizado por aquilo ali. É isso que está querendo dizer aqui. Agora, toma cuidado com o seguinte. Com o mesmo exemplo da chuva, pode acontecer o seguinte. É uma rua que... Chuva de verão. Todo verão acontece grande chuva com uma quantidade de água enorme caindo. Um volume muito grande em pouco espaço de tempo. E todo ano alaga determinada região da cidade. Logo depois, não é aquele caso lá do Rio Grande do Sul, mas alaga, depois as pessoas ficam ali, né, em água um dia e aquela água desce, vai embora. Aí todo ano acontece aquilo. Aquilo não é um fato imprevisível, entendeu? Aquilo já é previsível. Então, aí há uma responsabilidade civil, sim, objetiva, porque era previsível e poderia ter sido feito lá um estudo nos bueiros, enfim, limpar aquilo, alguma coisa ser feita para que aquela água não acumulasse naquela parte ali. Nesse caso, não seria imprevisível, então teria responsabilidade, grandes poderes, grande responsabilidade. Ele tem poder de fechar a rua se ele quiser, fazer a obra, enfim. Então ele tem responsabilidade sobre aquilo também. O que a gente está falando aqui de acontecimento de caso fortuito ou força maior é algo realmente imprevisível e que não tinha como evitar. Aquela chuva prevista já tem como evitar, então gera-se responsabilidade civil do Estado. Aí a gente vai partir aqui para a culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde também. O que seria a culpa exclusiva da vítima? Só ele tem culpa. O cara foi lá e fez e não tem o que fazer. Vamos lá, você está com a viatura andando na Avenida Brasil, dentro do limite de velocidade, você está habilitado, está tudo certo, a viatura foi toda revisada. Antes de sair para o pátio, você olhou, ela estava com pneu, tudo certo. Tá? Você pegou, está andando com atenção na Avenida Brasil e tal, mas tem um cara que está escondido atrás de uma... está escondido atrás da árvore, esperando o carro passar, ele se joga na frente do nada. Aquilo ali é culpa exclusiva da vítima. Então, quando a culpa é exclusiva da pessoa, ele fez tudo aquilo acontecer. Não tinha como. Tu tava agindo dentro do parâmetro normal. Tava tudo certo. Então, assim, tem a conduta, sim, do motorista. Se você parar para pensar, foi a conduta, o cara estava dirigindo, causou um dano. Mas nesse caso aqui, que a culpa é exclusiva da vítima, o cara foi lá e provocou isso, aí o Estado não responde, entendeu? Fora isso, que não tenha sido culpa exclusiva da vítima, pode ter sido culpa de qualquer outra pessoa, mas não foi exclusiva da vítima, ele tem sim o dever de indenizar. Porque aí a gente entra para aquilo. Não vou entrar no mérito se tem dolo ou culpa. É a conduta e dano. Tem conduta, dano. Há esse nexo de causalidade aqui, tem que indenizar. O fato é quando você consegue comprovar aqui uma culpa exclusiva da vítima. Beleza? Essa é diferente. Tem lá a fato do... Aqui a gente podia ficar falando em vários exemplos, coisas, dá para aprofundar mais, mas como não foi o caso lá, não vou trazer. Mas assim, o preso vai e se mata dentro do presídio. Indeniza ou não indeniza? Tem que indenizar ou não tem que indenizar? Entendeu? O certo vai dizer que tem que indenizar. Por quê? Porque quando está preso, ele está custodiado pelo Estado e o Estado tem que garantir a integridade física dele e tudo mais. Então ele não garantiu, teria que indenizar. A não ser que, nisso aqui, ó, uma culpa exclusiva de outro que ele não tinha como prever. Aconteceu alguma coisa, estava tudo certo, o cara se matou dentro do presídio, mas não tinha como prever. Nunca deu sinais disso, estava lá, aí não. O que diferente é se ele tinha como fazer alguma coisa.
Ele se matou porque não tinha um agente lá na hora olhando. Ele se matou, aí não conseguiu ver a tempo, não deu tempo de socorrer o cara. Então foi culpa ali, tem uma culpa, não tinha um agente, entendeu? O cara deu sinais, falou que ia se matar e tal, não teve um psicólogo. Então, enfim, é nesse sentido, você tem que entender que tem tudo isso daí. Uma rua, ah, tava tendo. Aí vai ser, no caso concreto, você vai ter que analisar e ponderar ali e fazer as coisas. Por exemplo, o Estado tem o dever de prover a segurança. Mas ele também não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas numa rua, alguém foi assaltado e isso era meio que. Nesses casos ali é previsível aqui, né? Falar isso aqui no Rio é complicado, porque não é previsível. Mas não era previsível, estava ali, tem a segurança, tem a viatura rodando, tudo isso, aí beleza. Não vamos entrar nesse mérito. Agora, alguém ligou 190, disse que estava tendo um arrastão, a polícia não fez nada, então assim, ligou para o 90, acionou o Estado não tomou nenhuma providência, foi avisado, não fez nada, e aí vai ter responsabilidade. Por aí vai, a gente vai poder ficar ó, nesse jogo aqui um tempo, entendeu? Não vou entrar muito mais nisso, porque acho que os exemplos já foram suficientes, a apostila já trouxe. Então, lembrar que há excludentes, sim, quando é caso fortuito ou força maior, lembra de tudo isso que a gente falou, culpa exclusiva da vítima. Agora, quando a culpa é concorrente da vítima, o que acontece é uma atenuante, atenua a responsabilidade do Estado, a depender de quanto o Estado tinha culpa e quanto a outra pessoa tinha culpa. Ele vai meio que dividir aquela culpa ali. Então não é bem uma excludente, é uma atenuante, entendeu? E os dois tinham culpa, então os dois vão dividir aquela culpa ali e cada um vai pagar uma parte. Aí, ação regressiva contra o agente. A apostila, ela fala, eu já falei isso para vocês numa outra aula, ela fala uma coisa diferente aqui, que já não é mais atual, tá? E aqui eu vou te explicar agora certinho o que é o atual. É isso aqui que a gente vai entender agora, que é o que está valendo. Na prática é o que está valendo. Depois eu vou te lembrar como é que a apostila está falando que pode ser. Olha só, temos o agente público, né? Tá aqui o agente público. Ele comete alguma ação. Então ele tem aqui a conduta dele que gera um dano, certo? Gerou um dano ao particular aqui. O particular ficou sem saber como é que ele vai fazer. Então, agente público, conduta, dano. Beleza. Aí esse cara aqui faz o quê? Entra com uma ação contra o Estado, certo? Por causa desse dano que ele sofreu. Ele entrou com uma ação contra o Estado, passa o processo, o juiz bate o martelo e diz que tem que indenizar ele, vem uma indenização para ele. Beleza. Aqui, nessa relação aqui, fechou, né? O cara teve um dano, entrou com uma ação contra o Estado teve que indenizar ele, entregou o dinheiro a ele, acabou a relação aqui, né? Isso aqui fechou. Agora, o que vai acontecer? O Estado ele vai ter duas situações aqui. Uma, ele não consegue comprovar que esse dano que aconteceu, ele não consegue ver que tem dolo ou culpa desse agente, não houve dolo nem culpa desse agente, apesar de não ter dolo ou culpa, como a responsabilidade dele é objetiva, ele foi obrigado a indenizar, mesmo sem dolo ou culpa. Mas ele olha e não vê que aquele agente teve dolo ou culpa, intenção ou aquele negligência, prudência, não teve. Não consegue comprovar isso. Acabou, fim. Ele já indenizou lá, não teve dolo ou culpa do agente, acaba aqui. Ele indenizou mesmo e acabou. É o Estado, grandes poderes, grande responsabilidade. A responsabilidade dele é grande, ele indeniza e acabou. Agora, uma outra situação é ele olha, ele indenizou já, mas ele percebe aqui que ele indenizou porque esse agente aqui dele causou esse dano e tinha sim culpa ou dolo. Aí ele fala, opa, tem culpa ou dolo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, que eu já paguei, e vou entrar com uma ação regressiva contra o agente. Com essa ação regressiva, eu vou cobrar agora do agente público, já que a culpa foi dele, ele agiu com culpa em sentido amplo, ele agiu com dolo ou culpa, com a intenção ou, no mínimo, culpa, e causou aquele dano, eu vou cobrar dele agora essa indenização que eu tive que pagar aqui ao particular. Essa é a ação regressiva contra o agente. Beleza? Comprovou dolo ou culpa, ele entra com essa ação regressiva contra a gente. Que esse agente aqui ele tem responsabilidade subjetiva. A do Estado aqui é objetiva, a do agente é subjetiva, tem que comprovar dolo ou culpa. Foi lá, entrou com a responsabilidade contra o agente, tá? Uma das coisas que tem que se prever é, que é o seguinte, para ele vir com essa ação regressiva aqui, tudo isso aqui, lembra que eu falei, ó, essa ação aqui já finalizou, já foi condenado, já indenizou e já tem trânsito em julgado, não cabe mais recurso, ou seja, não tem mais o que discutir. Por que isso? Porque dizendo que não tem mais o que discutir,
a gente tem uma certa proteção desse agente aqui. Ele só vai ser demandado regressivamente depois que a administração discutiu tudo, viu que não tinha mais, não tem mais recurso a fazer, aí sim pensa-se em entrar uma ação contra ele. Fora isso, é uma proteção que ele tem para toda hora não ser demandado em juízo. Imagina, um agente público, um policial na rua, toda hora alguém... isso aqui eu achei errado, vou cobrar indenização. Aí a ação seria contra aquele agente público. Em vez de isso que a apostila de vocês está falando lá, nossa, a apostila está falando lá, que esse cara aqui ele pode escolher entrar ação contra o Estado ou contra o agente. E hoje já se entende que não, ele não pode escolher, ele tem que entrar contra o Estado. Depois o Estado é que cobre do agente. Por quê? Dessa forma a gente protege o agente. Imagina quantas ações aqui não prosperam, não viram indenização. O Estado consegue comprovar que não era o caso de indenização. Imagina se todas elas tivessem que acionar o agente público. O cara ficar toda hora respondendo ainda processo de responsabilidade civil. Então, é uma proteção para o agente poder trabalhar em paz, sem que fique toda hora respondendo processo por responsabilidade civil. Está achando que tem alguma coisa? Entra com a ação contra o Estado. Se você realmente comprovar, depois o Estado, achando dolo ou culpa do agente, entra com a ação regressiva. É uma forma de proteger esse cara aqui e deixar ele trabalhar um pouco mais em paz, certo? Agora, lembrando que a apostila está dizendo que ele teria a opção de vir para cá ou para cá. Hoje, já é pacífico que ele não pode, tá? A apostila está com entendimento antigo. Preciso falar, porque uma prova cai, eu marcaria isso aqui porque é fundamental que hoje é assim, mas a apostila está dizendo que poderia, né? Então, aí a decisão é dos senhores. Vindo para cá, a gente vai falar agora de improbidade administrativa. Também tem um detalhezinho na apostila e na improbidade administrativa que ela está antiga. Não está correspondendo atual, também vou alertar e vou explicar a vocês. Então vamos lá, temos o agente público, né, agindo em desconformidade com os princípios, de forma imoral, ilícita. Isso é que é ser uma conduta improba. Então vamos lá. O agente público ele pode estar agindo, pode cometer uma improbidade administrativa sozinho ou com um terceiro que não seja agente público, certo? Esse terceiro pode ser uma pessoa física ou jurídica. O que não vai poder acontecer nunca é que essa pessoa física ou jurídica sozinha cometa um ato de improbidade administrativa. Isso nunca pode acontecer porque para cometer um ato de improbidade administrativa é preciso que... ele pode cometer um outro crime, mas improbidade administrativa é preciso que tenha um agente público agindo também. Então ele pode sim, um terceiro, particular ou empresa, pode, desde que ele esteja em conjunto com o agente público. Então vamos lá para o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. O que diz? Os atos de improbidade administrativa importarão em... Então, quais são as consequências do agente que cometeu aqui uma improbidade administrativa? Ele pode ter suspensão dos direitos políticos, tá? Os direitos políticos dele podem ser suspensos. Ele pode ter a perda da função pública, pode perder a função pública, pode ter indisponibilidade dos bens, deixar os bens indisponíveis, e ressarcir ao erário. Sem prejuízo da ação penal. Lembra que a gente falou? Penal é uma coisa, então sem prejuízo da ação penal. Ainda pode ser um ilícito penal aquilo que ele cometeu também, e ele vai responder lá na esfera penal também. Essas aqui são penas da improbidade administrativa sem prejuízo da penal. A Lei de Improbidade Administrativa, 8.429 de 92, ela ampliou isso aqui. A Constituição já trouxe essas. Então essas aqui tem que ter, está na Constituição, mas a lei trouxe essas que a Constituição trouxe e mais essas, que é perda de bens e valores, multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Então a Lei de Improbidade Administrativa trouxe todas as que a Constituição trouxe, porque tem que trazer a Constituição, lei maior, mandou, esses aqui ela trouxe, todas as que a Constituição trouxe, e mais essas outras aqui, certo? Lei de Improbidade Administrativa ampliou esse rol. E quando que ele vai, então, ser punido aqui com essas sanções, essas ou essas aqui? Quando que ele vai? Quais são os requisitos? Aí nós vamos falar agora. Primeiro, quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo, a gente já acabou aqui adiantando que tem que ser um agente público, né? Pode ser com um terceiro, nunca sozinho o terceiro, o agente público pode ser sozinho ou com um terceiro. Então, isso está aqui no artigo 1º da Lei 8.429 de 92. Ó, o sistema de responsabilização para os atos improbativos, os estados, as pessoas aqui, o estado ali que vai ser a vítima daquilo, né? Patrimônio público e social. Aí aqui, a empresa, uma empresa pública, ela pode ser também um sujeito passivo.
desde que ela esteja utilizando dinheiro público. Tem dinheiro público envolvido e aqui é um ato de improbidade contra ela, então será um ato de improbidade administrativa por causa do dinheiro público que está aqui, certo? E o que tem aí, que traz ali, que pode ser uma pegadinha, alguma coisa, é dos 50% ou menos de 50%. 50% ato de improbidade administrativa, beleza, estava lá e tudo, responde normalmente. Quando é menos de 50%, ele responde pela participação, pela cota que é a participação, só. Vai ter uma atenuante ali, não uma atenuante, né? Vou responder na medida do que foi ali a participação do dinheiro público, certo? E quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo a gente adiantou aqui, né? Agente público. Terceiro, que induziu, concorreu ou se beneficiou, desde que ele esteja em conjunto com o agente público e agindo com dolo ou culpa. Aqui que está a situação da apostila. Ele traz dolo ou culpa, porque tinha mesmo culpa. Agora, não tão recente, mas já recente, não tem mais a figura de culpa. Nós vamos trazer aqui a legislação, vou te mostrar que não tem mais culpa. Não aparece mais culpa. É sempre com dolo. Então, ato de improbidade administrativa vai ter que ser doloso. E a apostila fala ainda de uma situação, só uma situação que tinha de culpa, tá lá, aquilo era válido, mas você percebe que é um texto antigo, porque hoje a legislação mudou e não fala mais de culpa. Você vai ver isso comigo. Então nós temos o artigo 2º aqui, falando quem são, eu não vou nem ler mais ele, porque a gente já leu bastante, mas depois você lê isso tudo aqui, ó. Considera-se agente público quem? O agente político, o servidor público, a gente já falou disso várias vezes. Essas aqui que eu estou colocando, eu não vou ler tudo para não ficar uma aula maçante, chata, para dar tempo aí de ter a outra tranquila. Outra aula que vem depois tranquilo, e você depois pega isso aqui nos slides e lê. Por quê? Porque não tem muito o que explicar, você consegue entender, e é importante que você tenha feito pelo menos uma leitura disso aqui, que aí já fica na tua mente, você já sabe o que tem e o que não tem, certo? Então a conduta improba, ela pode ser comissiva ou omissiva, que vai gerar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação de princípios, certo? Uma ação é sempre, é fácil, o cara comissivo ali, a ação. Tem uma ação que gerou um dano, beleza. Esse omissivo é que tem umas coisas que a gente poderia destrinchar, mas não vou destrinchar tanto pelo aquele motivo que eu já falei. A apostila não o faz, então não vejo necessidade da gente fazer. Mas é que na responsabilidade omissiva, às vezes, se não for uma omissão própria, por exemplo, estava dentro de um colégio, aí sim, a responsabilidade dele. Mesmo que ele, dentro de um colégio, ia acontecer um dano porque não tinha um agente lá de segurança que preservou a integridade física de um aluno que estava lá dentro. É uma omissão, né? Uma outra pessoa entrou na escola e causou um dano. O Estado, na verdade, se omitiu. Ele deveria ter um policial ali ou um agente que resguardasse um sistema que resguardasse a integridade daqueles alunos que estão sobre ele. É uma omissão. Mas nesse caso é uma omissão própria, está dentro de uma escola, cabe a ele. Então essa omissão seria com aquele risco administrativo também, responsabilidade objetiva, não precisaria comprovar dolo e culpa. Em outros casos, você deveria compor, quando for omissivo, você deveria comprovar pelo menos o dolo ou culpa. Isso seria meio que subjetiva essa responsabilidade. Entendeu? Como que isso fica um pouquinho mais claro? É aquele fato que a gente usou como exemplo, de a chuva de verão cai e aí alaga tudo ali durante algum tempo, prejudica as pessoas que eram dano. É uma conduta omissiva do Estado que gerou aquilo. Qual é a conduta omissiva do Estado? Ele não limpou os bueiros e tudo. Aí você consegue comprovar uma culpa dele. E em alguns casos de omissão seria isso. Mas a apostila não trouxe muito isso não, guarda aquele objetivo. Isso aqui é só para não passar batido e você não ficar sem saber que existe. Guarda aquele objetivo, segue, que vai dar certo. Tá? Então tem aqui esses aqui, enriquecimento de prejuízo, horário e violação, que nós vamos ver nos próximos artigos aqui da lei que vai trazer. Ó. Então trouxe a lei, mesma coisa, não vou ficar lendo isso tudo, vai ficar maçante e chato. Vou destacar o que eu acho que tem que destacar aqui para você, depois você pega e lê. É interessante que você leia pelo menos uma vez. Algumas coisas parecem chato, mas você vai lembrar que você leu. Então aqui, ó, enriquecimento ilícito, está no artigo 9º. Os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito. Certo? Olha o que eu falei para vocês aqui. Ato doloso. Ele não fala culposo. Tá vendo? São 3, 9, 10 e 11. O 9º tá aqui. Enriquecimento ilícito, doloso. Não falou que é culposo. Beleza? E aqui é qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício, cargo,
mandato, função, emprego, atividade, entidade, referido, artigo 1º, enfim. O que eu quero que você entenda, enriquecimento está lícito, está aqui no 9, ó, doloso. Agora vamos para o próximo. Aqui, ó, causam prejuízo ao erário. Então, o enriquecimento ilícito já falamos, prejuízo ao erário, artigo 10. Ação ou omissão dolosa. Vê que não tem mais o culposo? Não tem nada de culposo. Ação ou omissão dolosa. Que enseja, aí vai tudo aquilo lá que você depois dá uma lida para ver. Agora vamos para o outro aqui. Princípios. Então falamos dos dois, faltou que atente contra os princípios da administração pública. Está aqui, o 11. Artigo 11. Veja aqui de novo. Ação ou omissão dolosa. Entendeu? É que antes tinha uma das figuras que era culposa. Hoje não tem mais. Foi alterado e todas elas são dolosas. Improbidade administrativa tem que ser ação dolosa. O cara pode até responder por outra coisa, mas por improbidade administrativa ele tem que ter dolo. Ele queria causar uma dessas coisas. Tentar contra os princípios, tem que ter dolo, tá bom? Você viu aqui que em todas elas, dolo, dolo, dolo. Aqui, ó, viola o dever de honestidade, imparcialidade e legalidade, que é os princípios, né? E esse aqui é aquele que a gente já falou, né? Que ele revelar fato, que ele tem razão, que ele tem conhecimento em função da sua atribuição e que deveria permanecer em segredo. Essa outra aqui também vai ficar aqui para você passar o olho e ler todas elas pelo menos uma vez. E aqui a gente já está se encaminhando para finalizar. Eu trouxe aqui até da estratégia já então tá fazendo a referência de onde eu estou tirando, porque não fui eu que montei essa, então aqui eu trouxe da estratégia concurso. Só para a gente entender aqui as sanções aqui da improbidade administrativa. Aqui quais são os atos. E você vê que ele tem uma crescente aqui, como se esse aqui fosse menos grave e esse aqui mais grave. Você vai perceber isso no caminhar aqui de todos eles, no sentido assim, ó, como é que vai indo do menos grave para o mais grave. Então, olha só, sanções e espécies. Aqui primeiro, princípios, que atende contra os princípios, ele entende que é menos grave, porque olha só, suspensão dos direitos políticos. Lembra que são uma das sanções? Suspensão do direito político. Se for ato administrativo, se for contra princípios, essa suspensão pode ser de 3 a 5 anos. Agora, se for ato que causem lesão ao erário, aí o que era até 5 aqui, já começa com 5 aqui, ó, de 5 a 8 anos. E que causem enriquecimento ilícito, que ele acha que bota aqui como mais grave. Então, o que era até 8, começa com 8, e 8 a 10. Então, viu? Suspensão dos direitos políticos, se foi contra princípios, de 3 a 5. Se foi causou lesão, de 5 a 8. E se foi enriquecimento, de 8 a 10. Perda da função pública. Pode, em todos eles, acontecer a perda da função pública. Ressarcimento ao erário. Como é princípio, atentado contra o princípio, pode sim. Em todos eles pode, mas às vezes não tem o que ressarcir. Foi só um princípio que ele, então, se tiver o que ressarcir, sim. Causou lesão, com certeza tem que ressarcir porque tem uma lesão ali. Então, tem, sim. E enriquecimento ilícito, às vezes também o cara consegue enriquecer usando de outros artifícios que não necessariamente causam uma lesão ao erário. Mas se causou uma lesão ao erário, ele tem sim que ressarcir o erário. Pagamento de multa civil. Aí vamos lá, de novo. Tu vê que ele começa aqui com menos grave, entendendo que aquilo lá é mais grave, e aqui algumas têm valores ou não. Como atentar contra os princípios, a gente não sabe que valor qual precisar um valor monetário do que foi, ele diz que é até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Então o juiz pode condenar ele a pagar uma multa de até 100 vezes a remuneração que ele recebe. Já que o princípio a gente não tem como mensurar, até 100 vezes o valor que ele recebe, certo? Causou lesão ao erário. É uma multa que ele pode aplicar até 2 vezes o valor da lesão que ele causou. Aqui a gente tem como mensurar. A lesão foi de 1 milhão. Então a multa pode ser de até 2 milhões. Até 2 vezes o valor do dano. E foi enriquecimento ilícito. O valor que ele enriqueceu, a gente vê que ele levou 2 milhões, pode ser até 3 vezes esse valor. Então vai ser 2, 4, 6 milhões aí a multa dele, entendeu? 2 e 3 vezes o valor. Aí vem a proibição de contratar contra o poder público. A mesma coisa, atentou contra os princípios. 3 anos que ele fica proibido, tá vendo? Aí você vê a crescente aqui de novo. Atos que causem lesão, 5 anos. E atos que causem enriquecimento, 10 anos. Isso aqui vale a pena depois você tentar, tampa aqui depois cada uma dessas e vai tentando falar para gravar
se fosse o caso de cair lá. Eu acho que essa tabela tem lá também na apostila, se eu não me engano. Então vale a pena fazer esse exercício para lembrar, porque pode ser cobrado alguma dessas coisas. E aí teve uma atenção que ele trouxe assim solto, que a gente vai falar agora rápido aqui e finalizar a aula, que é o seguinte. Se acontecer morte do sujeito ativo, o cara que causou lá o ato de improbo vai receber alguma dessas sanções aqui, ele morre. E aí? Vai ressarcir ao erário? Tem que ressarcir alguma coisa ao erário. Vai ressarcir? Vai. Até o limite da herança. Certo? Porque não vai passar para a pessoa do filho do cara, ele ter que pagar o que o pai lá dele por acaso causou. Não, não vai passar para ele porque é pessoal. Mas a herança ainda não era do filho, era do cara. Aí o que era patrimônio do cara pode ser utilizado ainda para ressarcir o erário. Aí sobrou alguma coisa, aí sim a herança os herdeiros recebem. Fora isso, vai pagar até o limite da herança, sim, ressarcir. Tá? Precisa de trânsito em julgado para aplicar a pena? O que é trânsito em julgado? Aquela decisão que não cabe mais recurso. Precisa? Para duas precisa. A decisão tem que ir até o a sentença, decisão e até o final não cabe mais recurso. Aí que pode ter a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos. Está ali, ó, 3 a 5, 5 a 8 anos, 8 a 10 anos. Eu só posso suspender o direito político dele ou ele perder a função pública depois de todo o processo ter andado, ter sido condenado e também ter tido trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum tipo de recurso. Para essas duas, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, eu tenho que ter o trânsito em julgado. Para as outras, não precisa do trânsito em julgado. Na condenação já pode começar a acontecer alguma coisa. E prescrição, que é aquela, por cargo em comissão e função em confiança, ela vai prescrever, ou seja, eu não vou poder mais correr atrás desses atos de improbidade, quando passarem 5 anos após o término do exercício. Então ele fez, ele ainda está trabalhando, ainda não começou a prescrição. Quando ele acaba, o contrato dele, o cargo em comissão, quando ele é exonerado, ele tem 5 anos aí ainda para correr atrás daquilo e o ato de improbidade poder ser levado adiante. Passou os 5 anos depois do fim da exoneração, aí que não. Cargo efetivo ou emprego. A gente já falou o que é o cargo efetivo, o que é o emprego, né? Tá vendo a diferença? Cargo efetivo ou empresa. Então, existem mais faltas disciplinares que podem levar à demissão. E aí ele vai usar o prazo de prescrição dessas faltas. Quando ele não pode mais correr atrás daquilo, prescreveu, não pode mais demitir o cara, esse é o mesmo prazo que vai correr para a prescrição aqui do ato de improbidade. Nas empresas privadas com recursos com menos de 50%, lembra que eu falei que tem uma diferença? 50%, probabilidade menos de 50%, 5 anos a partir do momento da prestação de contas. Você vê que 5 anos ali, 5 anos para um, 5 anos para outro, 5 anos a partir da prestação de contas. E ressarcimento ao erário, ou seja, ressarcir, devolver o dinheiro ao erário, esse não prescreve nunca. Às vezes você não vai mais responder pelos outros ali, qualquer outros ali. Tá? A perda da função não vai mais poder ter, porque passou o tempo, sanção não pode, multa não pode, mas ressarcir ao erário imprescritível, não prescreve nunca. Qualquer momento que for constatado aquilo, pode ser solicitado o ressarcimento lá ao erário público. Se eu não me engano, aí, acabou, tá? Agradeço a todos e vamos que vamos. Acho que, se eu não me engano, agora só tem aula 9 e a gente finaliza. Se for o caso, a gente faz uma revisão, até pela questão lá dos exercícios, alguma dificuldade que está tendo. Mas a gente vê isso, aula 9 eu vou tentar estar junto ao vivo. Abraço.